Mundos inferiores e mundos superiores. 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando-se a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior supondo-se nele o ser humano no grau das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são restos de seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem qualquer beleza. Os instintos não são ali moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é a única lei. Sem indústria, sem invenções, os habitantes gastam a vida na conquista de seu alimento. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência encontra-se, latente, a vaga intuição de um ser supremo, desenvolvida em maior ou menor grau. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar seu desabrochar para uma vida mais completa, pois não são seres degradados, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, existem inumeráveis degraus, e, nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, custa reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, assim como no homem adulto custa reconhecer o embrião. 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são completamente diferentes das da Terra. A forma do corpo é sempre, como em toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada possui da materialidade terrestre e, por conseguinte, não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que a predominância da matéria engendra. Os sentidos, mais delicados, possuem percepções que aqui embaixo são abafadas pela grosseria dos órgãos. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de arrastar-se penosamente pelo solo, desliza-se, por assim dizer, à superfície, ou plana-se na atmosfera sem outro esforço além do da vontade, a maneira como se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam as sombras nos campos elíseos. Os homens conservam, conforme desejem, os traços de suas migrações passadas e aparecem a seus amigos tais como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em lugar de fisionomias apagadas, devastadas pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantado torna o desenvolvimento dos corpos rápido e a infância curta ou quase inexistente. A vida, isenta de preocupações e angústias, é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de progresso dos mundos. A morte não tem ali nada das horríveis decomposições. Longe de ser motivo de temor, é considerada como uma transformação feliz, porque ali não existe dúvida quanto ao futuro. Durante a vida, a alma, não estando comprimida em uma matéria compacta, irradia e desfruta de uma lucidez que a coloca em um estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. 10. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amistosas, jamais são perturbadas pela ambição de subjugar o vizinho, nem pela guerra que dela resulta. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Somente a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença das condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque só é concedida ao mérito e sempre exercida com justiça. O ser humano não procura elevar-se acima do outro, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a condição dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o leva a estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana ali se encontram ampliados e purificados. Os ódios, as mesquinhas invejas, as baixas cobiças do ciúme são desconhecidos. Um laço de amor e fraternidade une todos os homens. Os mais fortes auxiliam os mais fracos. Possuem mais ou menos, conforme tenham adquirido mais ou menos por sua inteligência, mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém ali está em expiação. Em uma palavra, o mal ali não existe. 11. Em vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Ali, esses contrastes não são necessários. A luz eterna, a beleza eterna, a calma eterna da alma proporcionam uma alegria eterna, que não é perturbada nem pelas angústias da vida material,
nem pelo contato com os maus, que ali não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais conseguiu representar as alegrias do céu. E por quê? Porque, sendo inferior, só suportou penas e misérias, e não vislumbrou as claridades celestes. Ele só pode falar do que conhece. Mas, à medida que se eleva e se purifica, o horizonte se ilumina, e ele compreende o bem que está à sua frente, assim como compreendeu o mal que ficou para trás. 12. Entretanto, esses mundos felizes não são mundos privilegiados, pois Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele concede a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para alcançá-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dotam uns mais do que outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe a cada um conquistá-los por seu trabalho. Cabe a cada um alcançá-los o mais cedo possível, ou permanecer durante séculos e séculos nas profundezas da humanidade. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Nestes itens, o Espiritismo aprofunda a noção das muitas moradas ensinadas por Jesus, mostrando que a diversidade dos mundos não é arbitrária, mas obedece a uma lei progressiva e justa. Kardec esclarece, logo de início, que as expressões mundos inferiores e mundos superiores são relativas, não absolutas. Um mundo é inferior ou superior apenas em comparação com outro, conforme o grau de adiantamento moral e intelectual de seus habitantes. Tomando a Terra como referência, é possível imaginar mundos ainda mais atrasados, nos quais os seres se encontram em condições semelhantes às das populações humanas mais primitivas. Nesses mundos, a existência é dominada pelos instintos, a força bruta impõe a lei, e quase não há noções de justiça, delicadeza ou benevolência. A vida se resume à luta pela sobrevivência material. No entanto, mesmo nesses ambientes, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. Existe, ainda que de forma vaga e latente, a intuição de um ser supremo. Esses seres não são degradados, são espíritos em infância moral, destinados a crescer e evoluir. Entre os mundos mais inferiores e os mais elevados existe uma infinidade de estágios. A distância que separa um espírito primitivo de um espírito puro é comparável à que existe entre um embrião e um adulto plenamente formado. Essa progressão gradual mostra que a evolução espiritual é contínua, sem saltos bruscos, e que cada etapa tem sua razão de ser. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições de vida diferem profundamente das da Terra. A forma humana permanece, mas o corpo é mais sutil, purificado e aperfeiçoado. A matéria perde sua predominância, e, com isso, desaparecem as doenças, as necessidades grosseiras e as limitações físicas que conhecemos. Os sentidos se tornam mais refinados, e as percepções mais amplas. A locomoção deixa de ser penosa, ocorrendo quase que pela simples ação da vontade. A vida nesses mundos é mais longa, proporcionalmente ao grau de progresso, e a infância é curta ou quase inexistente, devido à menor resistência da matéria. A morte não é motivo de temor, pois não há dúvida quanto ao futuro. Ela é vista como uma transformação feliz. Durante a vida, a alma goza de maior liberdade, irradiando lucidez e permitindo a comunicação direta do pensamento. As relações sociais nesses mundos são marcadas pela harmonia. Não há guerras, nem ambição de domínio, nem privilégios baseados no nascimento. A única superioridade reconhecida é a moral e intelectual, e a autoridade é respeitada porque se fundamenta no mérito e na justiça. Cada espírito busca superar a si mesmo, não aos outros. O objetivo comum é alcançar a condição dos espíritos puros, e esse desejo não causa angústia, mas inspira uma nobre dedicação ao estudo e ao aperfeiçoamento. Todos os sentimentos elevados são ali ampliados e purificados. O egoísmo, o ódio, a inveja e a cobiça não existem. Os mais adiantados auxiliam os menos adiantados, e ninguém sofre pela falta do necessário, pois nesses mundos não há expiação. Em uma palavra, o mal não existe. Kardec ressalta ainda uma dificuldade própria do espírito humano encarnado: compreender a felicidade plena. Na Terra, o ser humano necessita do contraste para perceber o bem, da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Nos mundos felizes, esses contrastes não são necessários. A alegria é contínua, serena e profunda, sem perturbações materiais nem contato com espíritos maus. A imaginação humana, acostumada ao sofrimento, foi capaz de descrever os tormentos do inferno, mas nunca conseguiu representar com precisão as alegrias do céu, justamente por não as ter experimentado. Por fim,
Kardec afasta qualquer ideia de privilégio. Os mundos felizes não são reservados a poucos escolhidos. Deus concede a todos os espíritos os mesmos direitos e as mesmas possibilidades de progresso. Todos partem do mesmo ponto. O acesso aos mundos superiores depende exclusivamente do esforço individual, do trabalho interior e da perseverança no bem. Cada espírito decide, por suas escolhas, se avança mais rapidamente ou se permanece, por longos períodos, nos níveis inferiores da humanidade. Esses ensinamentos reforçam uma visão profundamente justa e consoladora da criação. Não há favoritismo, não há condenação eterna, não há destino imposto. Há caminho, há aprendizado e há progresso. As muitas moradas na casa do Pai são as etapas naturais dessa ascensão, abertas a todos, sem exceção. Agora, me conte nos comentários qual a sua interpretação. Curta este vídeo e inscreva-se no canal.